Bom dia, eu estou aqui hoje com o Francilton Rodrigues, professor, terapeuta. Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância dos 12 passos no processo de recuperação. Você poderia se apresentar? Bom dia a todos, é com satisfação. Tenho aqui na companhia do Luciano, já um amigo de longas datas, né? Essa oportunidade de estar trocando conhecimentos e figurinha. Me apresentar como já foi feito pela parte do Luciano, né? Sou terapeuta, professor e vim para somar um pouco aqui na instituição. Fui convidado por um afilhado meu para passar um dia com ele e acabou desse dia virando 2 dias e talvez vire até o final de semana todo, porque o ambiente aqui é convidativo. Esse é o Troca de Experiências hoje. Nós vamos falar sobre a importância dos 12 passos no processo de recuperação. É com você. Pronto. Primeiro eu vou começar me apresentando, formalizando como adicto em recuperação, que é assim que eu me vejo dentro desse processo. Independente de títulos, de conhecimento, o que me mantém limpo é a humildade, o pé no chão de estar vivendo só por hoje. Então, o meu contato com recuperação ele começou aos 22 anos de idade. Eu comecei a fazer o de drogas com 18 anos de idade, estava cursando, já terminando o ensino médio, que se falava na época, né, cara? Preparando para o vestibular. E foi quando eu comecei a fazer o uso de drogas. Para mim o fundo de poço veio muito rápido, porque eu tinha uma mãe, tenho uma mãe que é bastante participativa na minha vida, e nesses 2 anos eu caí de produção no colégio. E fui logo chamado a atenção, saber o que estava acontecendo, e etc, etc. 2 anos depois já tive que fazer uma internação em Arco Verde, Pernambuco, na época do Ceará. Só tinha o Desafio Jovem, acho que o projeto Shalom, Volta Israel, e começou a minha luta contra a dependência química. Eu não tinha a menor ideia do que era isso na época, cara. Eu só achei que eu tinha sido punido por uma coisa que começou como brincadeira. Eu comecei a beber, foi com a bebida. Um amigo meu do colégio, comecei a beber com ele já tinha sintomas alcoólatras e ele só bebia de muito. Eu comprava um engradado de cerveja e eu comecei a acompanhar ele, então se desenvolveu muito cedo, muito rápido, essa questão do uso ativo, né? Então eu não vou frisar muito quanto a essa história toda aí do uso ativo, que é muito semelhante, é muito parecida, e eu acho que tem coisas importantes a ser faladas mediante o processo de recuperação. O seu contato com os 12 passos, como foi que aconteceu, como foi que você conheceu essa programação de 12 passos? Pronto, a programação de 12 passos, depois dessa internação que eu fiz, eu comecei a fazer cursos pelo Instituto Dragão do Mar, cursos de arte e pintura, e foi através do Wagner, esposo da Chica. Comecei a fazer curso com ele de arte e pintura e ele me passou a mensagem. Ele falou assim, meu irmão falava com ele, sempre, rapaz, meu irmão está fazendo muita coisa, está compulsivo, e etc, etc. E ele acabou me passando a mensagem. E foi através dele que eu fui. Em 95 eu conheci NA, não ingressei da primeira vez, me identifiquei, mas fiquei um pouco assustado. E em 97 eu ingressei e desde então sou companheiro há 27 anos, 28 anos, né? Daí para cá foi o fator que mudou a minha vida, foi o conhecimento dos 12 passos. A dependência química, ela não me trouxe só uma coisa negativa. Foi através desse negativo que eu cheguei a uma coisa positiva, que é o programa de 12 passos, que foi inserido na minha vida e eu procurei seguir esse programa e ainda hoje ele me muda a cada dia, ele me modifica, ajuda eu a ter um contato melhor, principalmente como adicto em recuperação, para combater essa coisa da comparação cultural das formas de diversões, né? Que as pessoas se divertem muito bebendo, se encontrando, fazendo festas. E por eu estar no processo de recuperação, eu me abstenho disso e me torno uma pessoa um pouco diferente dos normais, né? Mas isso aí eu acho que é uma coisa minha, eu não vejo pelo lado negativo, eu vejo pelo lado bem
até romântico, que quem conhece a programação, ele se torna outra pessoa. Ele vive uma maneira de viver que para poucas pessoas eles conseguem atingir esse nível, que é o nível de se perceber como ser espiritual. Se perceber como ser espiritual. Essa é a grande proposta. E a proposta hoje que eu aceito na minha vida é esse conhecimento do seu espiritual, que está fazendo algumas experiências dentro da minha vida social. E foi essa construção que me levantou do ponto que eu estava. Com a programação eu voltei a estudar, voltei a ser bom filho, voltei a ser um irmão querido. Meus amigos são, na maioria, na parte são de recuperação, ou algumas clínicas que eu trabalhei, algumas pessoas que eu tenho contato. Então meu leque hoje de socialização é basicamente essa galera que está em processo de recuperação. Então para mim é muito cômodo até hoje estar vivendo dentro desse contexto social, de estar aprendendo um dia de cada vez e trocando essas experiências, assim como eu estou trocando agora com você, uma pessoa que tem o meu respeito, tem a minha admiração, né? Então é por aí. E a família nesse processo de recuperação? Como é que era? Como é que está? Né? Qual a importância da família nesse processo de recuperação, de prática dos 12 passos? Como é que foi contigo? Pronto. A minha família ela foi muito participativa na minha vida como um todo, né? Então logo com 2 anos de uso eles já chegaram junto em mim e pô, o que está acontecendo? Eu era um cara que sempre tinha notas boas no colégio, era promissor, tinha o sonho de fazer medicina, né? E acabei depois do processo de recuperação fazendo uma formação terapêutica, que é um médico mental, né? Um assistente da saúde mental no caso. A minha família sofreu bastante, cara. Ela sofreu porque não entendia. O cara da adolescência, eu fui uma criança muito carinhosa, fui um adolescente muito próximo da minha mãe, e ela deixava algumas regras, eu procurava seguir essas regras, e depois, com o uso da droga, eu comecei a me perceber manipulando. A minha mãe viajava, era corretora de confecção, passava um mês fora e deixava as coisas, as atividades da casa para a gente fazer. Um cozinha no dia, outro limpa em outro, limpa o outro. E eu comecei já a negociar com meus irmãos a respeito das minhas atividades, né? Às vezes eu dava 2 contos para um, 5 contos para outro, o fazia para mim, ajudava a fazer a casa, eu era um negociante, né? E depois a malandragem em relação a manipular as coisas para acontecerem dentro do meu jeito. A minha família, eles foram uma experiência, um laboratório para mim, que eu acho que, de certa forma, mesmo eles tendo sofrido bastante, hoje em dia, com eu estando no processo de recuperação, eles estão recebendo um tratamento para eles também, né? Mas a minha família sofreu muito, a minha família não entendia direito o que estava acontecendo. A minha mãe fez parte de Amor Exigente, aprendeu um pouco da linguagem, de como não facilitar. Meus irmãos, eles têm esse conhecimento também, lá em casa são 3 adictos, sou eu, meu irmão mais novo e a minha filha. Então a mamãezinha é bem caliçadinha, bem calejada. Muito importante, né, essa participação dos grupos de mútua ajuda, do Naranon, do Alanon, né, do Amor Exigente. Sim. Eu vejo que as famílias que elas participam desse processo de recuperação, elas frequentam as reuniões de recuperação dos grupos de mútua ajuda, elas, sem perceber, elas ajudam direto e indiretamente nesse processo de recuperação. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Principalmente porque a família, ela se sente impotente em relação ao controle do familiar que está usando. Ela diz não sai, o cara sai, arranja dinheiro, ou pede emprestado, ou faz alguma coisa ali para poder
conseguir alguma coisa, né? Então, quando acontece essa situação do familiar estar um pouco mais presente em relação ao conhecimento, ele ajuda o dependente químico a ter uma resposta mais rápida no seu processo de recuperação. Falando dos passos, qual foi o passo, se é que teve o passo que você teve mais dificuldade de praticar, ou ainda tem, porque é um programa de prática diária, qual é o passo que mais você teve dificuldade ou tem dificuldade ainda hoje? Terceiro passo para mim, ele sempre foi uma dificuldade de eu fazer continuamente, né? Decidir entregar minha vontade e minha vida aos cuidados de Deus da maneira como eu compreendo. O problema para mim é que em muitos momentos eu não compreendo Deus, eu não compreendo. Aí o cara diz assim, cara, da época que tu ia para a igreja, ia para isso. Meu irmão, eu estava seguindo uma cartilha ali do catolicismo, eu não entendia direito Deus amoroso, bondoso, piedoso. Eu comecei a frequentar e ter essa ideia do processo de Narcóticos Anônimos, eu repetia, mas o meu Deus ainda era punitivo da época da igreja. Eu me sentia totalmente culpado, num processo de culpa, envergonhado muito pelas coisas que eu tinha feito, porque na minha drogadicção, os meus vizinhos e pessoas que trabalhavam comigo ficaram sabendo, e para mim era muito vergonhoso. Quando eu voltava das internações, muitas vezes eu sempre tive um carro, uma moto na garagem, aí passava ali 1 mês, 2 meses, 3 meses para poder adquirir outro veículo. Aí vinham as perguntas, né? O que tu estava fazendo? Para onde é que tu estava? E eu dizia, né? A maioria das vezes eu sempre dizia, eu estava viajando. Como eu morei muito tempo na Europa, foi visitar o filho, eu digo isso. Fui visitar o filho. Então essa questão do passo da entrega, ela sempre... eu ainda tenho dificuldade até hoje, mas é uma dificuldade diária. Graças a Deus, como eu já consigo viver o só por hoje, eu passo, por exemplo, hoje eu acordei fantasticamente, minha vida entregue aos cuidados de Deus. Por quê? Porque eu estou entregue a essa comunidade. Eu cheguei aqui, eu me entreguei a passar o dia com vocês, a deixar a vibe da casa me contagiar, né? Então a minha vida hoje, pela manhã, está entregue aos cuidados de Deus da forma que eu compreendo, que é um reflexo da minha vida aqui. Cada cara que está aqui internado, ele é um pouquinho de mim, ele é uma parte de mim. Então uma parte de mim hoje está guardada aqui dentro e está bem entregue e está seguro. Só por hoje eu não vou usar droga, eu não vou ter vontade de uso, aqui nada me remete ao uso. Só por hoje eu não vou manipular, não tem nada aqui para me manipular, para me fazer que aconteça uma relação contrária ao processo de recuperação. Então o meu hoje ele está bem segurozinho, até a hora que eu decidi pegar minha vontade de volta, mas só por hoje, não, tá tudo legal. Com relação aos planos, sonhos e metas que você tem para o futuro? Pronto, meu futuro próximo para 2025, né? Eu tenho um calendário de planos, tem a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, né? Eu vou falar de curto prazo, né? Nós já estamos adentrando a 2025. Eu tenho planos de continuar. Eu voltei a morar com minha mãe, chamei ela para morar na minha casa, para participar do meu dia a dia, porque eu estava me sentindo muito só depois do processo de separação, de filhos, e nós estamos morando juntos. E sempre aconteceu de eu começar a morar com minha mãe, aí eu arranjo um trabalho numa CT. Como eu estou morando em Horizonte, é um pouco longe, eu passo 1 a 2 semanas na CT e tiro 5 dias de folga. E esses dias agora eu estou conseguindo ficar em casa. Para 2025, se for da vontade de Deus, eu quero que pelo menos o primeiro semestre ainda continue de eu ficar com ela, gastar um tempinho com ela, e se for da vontade de Deus, que venha novos planos na área da dependência química. Eu trabalho também com vendas, né? Trabalho com vendas tanto de
roupas e acessórios, como motos, veículos e etc. Já tenho uma programação para trabalho dessa forma, então a curto prazo até junho de 2025 são poucas coisas a fazer em relação a isso. As minhas expectativas reais é continuar em processo de recuperação. Não, para mim não dá mais. Já estou calejado. Se eu fizer qualquer plano e a primeira coisa que eu não planeje seja a minha recuperação, eu não vou cumprir. Não vou cumprir. Então, meu plano mais real para 2025 é continuar a minha recuperação, dar um fortalecimento espiritual principalmente, e as benéficas financeiras toda vez vem. Papai é muito generoso comigo. Deus é muito generoso. É maravilhoso. Tem a passagem, né? Que eu sempre digo, recuperação tem que vir em primeiro lugar. Depois vem família, trabalho, lazer. Porque se eu não tiver em recuperação, não tem família, não tem trabalho, não tem lazer, não tem nada, né? Então assim, meus planos para 2025 também é realmente continuar em recuperação e ao mesmo tempo, como adicto, né, fazer várias coisas para que possa ter uma qualidade de vida, não só eu, como minha família, né? E eu queria que você falasse mais um pouquinho aí de você, do que você está achando dessa atmosfera. Pronto, a primeira vez que eu faço uma visita a vocês, né, já tinha um contato pela internet muito positivo, aos quais eu via seus reels no Instagram, às vezes já cheguei a ver entrevistas e depoimentos mais longos da sua pessoa, né? O Helder eu já conheço também, e a impressão que eu tive do trabalho que eu estou tendo é maravilhosa. É um trabalho firme, é um trabalho com um propósito da cara mais bonita que tem, é simples. Simples, duas pessoas simples, a cara da recuperação simples, da pessoa entender que a vivência não é eu passar 6 meses aqui, vou sair curado e minha família vai receber uma pessoa que vai mudar depois do resto da vida. Não, é um processo real. Eu vi as suas reuniões, as reuniões do Helder, voltada para o esclarecimento real dentro da programação de 12 passos, que no meu entendimento, ele não é a curto prazo, ele é a longo prazo. O interno ele vem fazer, o interno não, o acolhido vem fazer uma experiência de fazer um processo de estancar o uso. Ele está em perigo, ele está correndo risco lá fora, a família pede ajuda, ele vem, estanca o uso e se recolhe numa comunidade terapêutica. Comunidade ou é clínica aqui? Comunidade. Comunidade terapêutica como essa. Ele vai dar ali 6 meses seguramente de sono tranquilo para a mamãe. 6 meses de sono tranquilo, ela vai dormir, vai saber, e entendeu? Essa é a parte mais clara dentro do processo. Aí depois vem 6 meses, cara. O tempo que eu passei lá na Europa, a galera começa a falar lá de recuperação para começar 2 anos. São 2 anos que eles começam. O cara faz um trabalho ativo de participações de fomentação física e mental a primeiro plano, e a parte espiritual ela vai ter uma continuidade de um acompanhamento depois para a pessoa, o encaminhamento aos grupos, ver uma parte social para fazer uma espiritualidade prática. O cara tem que estar praticando alguma filantropia, algum trabalho de comunitário para poder crescer. Então aqui eu vejo que o sistema que está sendo usado aqui é um sistema real, porque ele é com calma, A maleabilidade que eu tive, preste atenção, você observando as coisas, você não interfere muito, tem um olhar terapêutico ali, tem coisas que não é para mexer, o cara não mexe, só dá um toquezinho aqui, outro acolá e deixa Papai do Céu agir, né? Porque eu acredito muito que só somos veículos dentro desse processo. De um dia de cada vez, Deus ele vai me dando essa competência e essa qualificação. Adicto em recuperação é competência e qualificação, ele está se qualificando. O adicto que não se qualifica, ele vai ficar depois meio
insuportável para si mesmo. Se ele não estiver ali trazendo coisas interessantes para o dia a dia, ou ele está estudando. Depois desse, eu saí, eu estou agora há 3 anos e 3 meses limpo, eu já saí, eu já fiz mais de 5 cursos na área de dependência química e outras áreas comerciais e na área de estudo de línguas, né, que eu também ensino alemão. Então, se o cara não fizer algo para tornar dinâmico a vida dele, a recuperação começa a ficar um saco, cara. Porque estar num processo de abstinência é doloroso. Estar em recuperação, muitas vezes eu tenho que me atentar, não é mais só pela droga, é para um processo a me vigiar nas compras, na compulsão, de vários processos do dia a dia, de comprar, de comer, de pensar. E eu tenho que estar me vigiando o tempo todo em relação a isso. Se eu não tiver atividades que me deixem livre desse tipo de perturbação mental, vai ser um saco. Eu estar o tempo todo só me podando, e eu não tenho uma paixão. Eu adoro ler e adoro estudar o comportamento humano. Então eu passo horas pela manhã, tiro 3, às vezes 4 horinhas para estudar palestras, filósofos, se alguma coisa para entender um pouquinho mais da vida. E depois, pela parte da tarde eu também faço. Aí estou procurando já voltar aos exercícios físicos, retomar muita coisa que no meu processo de ativa eu perdi. Porque para mim foi bem traumatizante dessa última vez. Já tenho várias internações. Dessa última vez aconteceu de eu chegar numa psiquiatria. Eu sempre achava que era com os outros. Eu digo, não, cara, o cara ali usa demais, perdeu o controle e tal, por isso ele está tomando remédio, bebendo, ficando meio pirado. E aconteceu comigo. Então eu não tenho mais dúvidas em relação a muitos fatores em relação ao mal que a adicção ativa pode causar. Então, quando eu tenho essa consciência, eu trago para mim uma recuperação mais sólida, que é essa de desfrutar o dia a dia e não me desligar mais dos locais que me levam e me remetem à recuperação. Por exemplo, em muitos momentos da minha vida, eu jamais iria deixar de estar numa praia, namorando ou fazendo uma paquera, alguma coisa, do que estar dentro de uma instituição, visitando meu afilhado, procurando estar em contato mais comigo mesmo, porque quando eu entro em contato com essa galera, eu estou olhando para mim, estou olhando lá para o Tancilton. Então, esse estilo de vida agora, que eu estou praticando, é uma filosofia de vida que ela vem a cada dia sendo montada um pouquinho e um pouquinho mais pela recuperação, não mais deixando a vida me levar, como diz o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Quando a vida me levava para um monte de canto, que o resultado, meu irmão, sinistro. Então só por hoje, sem o controle, mas Papai do Céu guiando, eu em comunicação um pouco meio que direta já com ele. Aí ele vai me dizendo as coisas, o que ele quer de mim. Eu digo, Papai do Céu, eu não sei se eu vou conseguir fazer, mas boa vontade eu já tenho, vou me dar a chance de praticar. Não é isso, cara. Em relação às experiências da minha vida, graças a Deus eu sou muito rico em relação à vida que eu vivi. Eu tive oportunidades que muitas pessoas ainda não tiveram, e as que tiveram confirmam que elas são boas. Eu fiz um processo de educação bem legal aqui no Brasil. Fui criado meu pai era funcionário federal, minha mãe era professora. E meu pai era um pouco ausente depois da separação, mas minha mãe, ela deu muito amor pra gente. Deu muito amor. Então nós somos cheios de amor. Lá em casa todo mundo é cheio de amor. Gosta de abraçar, gosta de brincar. Então a recuperação, ela me devolveu esse amor. Eu gosto, eu amo. Quando eu encontro meus afilhados ou amigos, eu gosto de abraçar e dar um beijo aqui na pontinha do ombro, né? Para o cara não pensar que eu sou baitola. E por aí. Então, nada contra. Não, cara, jamais. Assim, é só uma brincadeirinha para descontrair um pouco. Mas em relação voltando ao meu processo de vida, eu conheci a recuperação aqui e conheci fora do Brasil também. Eu passei
12 anos morando na Alemanha e 1 ano morando na Croácia, né? Tive a oportunidade de desenvolver alguns trabalhos junto à Igreja Católica, em relação a usar a capoeira, que eu trabalhava lá também com a capoeira, como um meio de recuperação para adolescentes ativos, né, com TDAH, com transtorno de hiperatividade. Então eu tive essa oportunidade de ver, de me educar lá. Lá estudei vários anos e li os filósofos alemãos, né, que são fantásticos para constituir essa mente da psicologia de hoje, toda é voltada para aquela galera lá da Alemanha e da França, né, que são os filósofos em relação à psicologia moderna, à psiquiatria, são top. Então eu tive a oportunidade de ler em alemão essa galera, de presenciar alguns eventos, algumas coisas, então me enriqueceu muito. E eu sou feliz pra caramba com tudo isso. Legal. Esse é o Troca de Experiências hoje aqui com o Francisco Rodrigues, né? Salve. Professor, terapeuta e mestre, né? Mestre nessa área aí de recuperação também, né? Tem uma bagagem muito grande. Você, família que está aí, desacreditado do seu ente querido, né? Não nos segue aí. Vai lá, começa a seguir o Troca de Experiências, né? Nós estamos finalizando esse ano com uma pessoa ilustre aqui. É um prazer para mim recebê-lo aqui. Obrigado, Luciano. É recíproco. A sua presença me traz paz, né? Eu sei que você é uma pessoa do bem, cheia de amor, né? Me identifico quando você falou. Eu também me identifico como adicto, eu também recebi muito amor, mas eu infelizmente também enveredei por esse caminho da droga. Então, você não nos segue, Troca de Experiências, vai lá, segue, põe no sininho lá, e vão aparecer pessoas trocando experiência desse naipe, desse nível, né? Eu sempre trago pessoas aqui que são referências em recuperação, em qualidade de vida, saúde mental. Então, se você não nos segue, passe a seguir. Quero agradecer a sua visita, né? E dizer que você mora no meu coração. Idem. Gratidão, irmão.